InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Na FMG todo dia é vitória, é chance de escrever a sua nova história. Saber que transforma, te faz avançar, inteligência que brilha, te leva a voar. FMG, vem crescer, vem aprender. FMG, seu sucesso vai nascer. FMG, seu futuro vai brilhar. FMG, esse é o seu lugar. É prática, é vida, é viver de verdade, um sonho que vira a sua realidade. Na FMG você pode acreditar, seu talento é poder, é hora de usar. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, FMG é saber. FMG, Vem crescer, vem aprender. FMG, inteligência pra vencer. FMG. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal, relação próxima entre estudantes e professores experientes. Pertencer, existir, inspirar. A melhor estrutura de ensino com mensalidade que você pode pagar. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal com relação próxima entre estudantes e professores experientes. O sucesso começa na educação. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Pertencer, existir e inspirar. Disciplina. Não é qualquer um pode dar aula. Tanto que hoje, professor de pedagogia pode dar aula de filosofia no estado de São Paulo. A gente virou professor de qualquer coisa, assim. Você pode dar aula de projeto de vida. O que é projeto de vida? Até hoje os professores querem entender. Professores que já estão dando aula disso há 4 anos não sabem te dizer o que é projeto de vida e qual é a utilidade dessa disciplina. Tecnologia e inovação. Pô, não tenho formação nenhuma em tecnologia, eu não cresci com tecnologia acessível, não sei nada, eu sei mais ou menos mexer no pacote Office. Já peguei aula de tecnologia. Uma vez me colocaram para dar aula de educação financeira. Irmão, eu tô negativado, meu parceiro. Se eu for dar aula de educação financeira pra molecada, mano, pô, vai ter um collab, a Serasa vai ficar muito feliz, né? Os bancos de dados aí vão ficar felizes. Então, enfim, tem esse esgarçamento, mano, essa precarização. E aí, a sociologia, no caso, no segundo ano. Então, não tem no primeiro ano do ensino médio sociologia, tem no segundo, não tem no terceiro. E essas disciplinas sendo substituídas por esses itinerários. Tiveram itinerários tão absurdos que ficaram bem famosos quando essa pauta estava em debate. Porque a gente esqueceu, né? Agora a população esqueceu dessa pauta. Que teve uma disciplina no Rio de Janeiro, de itinerário formativo, né? Dentro do contexto das escolas do Rio de Janeiro, que era uma disciplina de fazer brigadeiro, mano. De empreendedorismo com fazer brigadeiro, tá ligado? Aí uma outra que era de RPG. Teve uma outra que era para ensinar os alunos a ganhar engajamento na internet, rede social. Tipo, irmão... Então, enquanto o aluno que quer entrar na USP lá, da escola privada, está estudando filosofia, sociologia, química, está com a base curricular consistente, com professores bem formados para ministrar essas aulas, o aluno da escola pública está sendo formado justamente para não ingressar nesses espaços e continuar reproduzindo a lógica da subserviência. Para servir, para apertar botão. Por isso que eles insistem tanto nessa educação profissionalizante. Para a grande população, às vezes pro leigo, ali pro senso comum, pô, é mó legal, mano, pô, vai formar meu filho. Primeira coisa, é uma mentira, porque essa educação profissionalizante, a carga horária não é suficiente para isso ser assumido como um curso profissionalizante de fato, então não vai entrar no seu currículo, né? É ali que você fez na escola, mas não vai te profissionalizar de fato igual o METEC, um Senai ou coisa nesse sentido, né? E o povo não consegue perceber essa manobra de que olha, eu quero formar uma mão de obra barata, da continuidade. Não quero formar indivíduos pensantes, cidadãos que conhecem os seus direitos, que intervêm na vida política e que conseguem ascender socialmente através da educação. Né? Então, esse projeto está sendo muito bem sucedido.
E eu acho que um outro elemento vinculado a isso que a gente está falando, né, é justamente essa desqualificação da própria atividade docente. Né? Então a gente tem cada dia mais professores sobrecarregados, adoecidos e com uma formação insuficiente para ministrar as aulas. Vou dar um exemplo para vocês. Isso já me pediram para fazer. Quando eu entrei no Estado, eu só era formado em filosofia. E aí eu pegava aulas de filosofia e sociologia, porque sociologia eu tinha uma carga horária suficiente dessas disciplinas na faculdade para eu poder dar aula de sociologia. O que eu já não gostava, porque eu não me sentia sociólogo. Eu sempre me importei muito com a minha formação e com o tipo de aula que eu ministro, né? Então, eu levo com seriedade. Eu não falo do que eu não sei. Eu falo com propriedade, eu estudo para dar as minhas aulas, eu retomo os livros que eu vou me fundamentar, eu digo para o aluno quais são as bibliografias que eu estou me fundamentando para ministrar aquela aula, né? Então, eu me atenho muito à qualidade do meu exercício enquanto docente, porque eu entendo a importância social do que eu estou fazendo. Eu estou formando o futuro. Certo. A geração que vai mudar o país. Né? A geração que vai ter nas mãos o futuro do nosso país. Perfeito. Então eu levo isso muito a sério. E aí eu só dava aula dessas duas disciplinas. Essas disciplinas perderam cargas horárias, logo eu ia ter que pegar aula em 300 mil escolas. E como eu ia me deslocar de uma escola para outra, o problema é seu. O governo não paga vale transporte, não paga vale alimentação, não paga nada. É o salário, tchau e benção. Se você for mandado embora algum dia, com fechamento de sala ou qualquer coisa, se vira, como já aconteceu comigo. Se você tem um aluguel para pagar, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho 2 filhos. Se vira, meu parceiro. Você não tem FGTS, você não tem seguro-desemprego, você não tem direito nenhum. Você é um empresário de si mesmo, né? Que é o que o capitalista ama, né? O liberal ama o empresário de si mesmo. Né? O empreendedor. Quando, na verdade, o que a gente empreende é dor mesmo, sofrimento, né? Mazelas. Mas, enfim. E aí, professores disseram para mim, pô, Leandro, pega aulas de história, porque aí você consegue dar aula no fundamental. Abre o seu leque, que aí você dá aula no fundamental, você pode dar aula na prefeitura. Você sai do Estado, mano. Você sai disso daqui. Vai pra prefeitura, porque a prefeitura tem condições melhores de trabalho pros professores. Né? Quem tá no Estado tá sempre sonhando em ir pra prefeitura. Trabalhar menos, ganhar mais, tem melhores condições de trabalho, enfim. Né? Não tem tanto assédio moral quanto a gente tem no Estado. E aí eu falei, tá, mas como fazer isso, né? Pô, vou fazer uma faculdade de História, portanto. Eu sempre quis ser um historiador também. Interesse genuíno da disciplina. Pô, vou fazer uma faculdade de História, então. Eles, não, mas faz uma de 6 meses. Online. Faz uma Favene online, que você vai pagar ali R$150 por mês, você faz de qualquer jeito ali, entrega. Num dia só, você faz todas as atividades e você tá formado para dar aula de História, Leandro. Vai lá dar aula para aluno do 6º ano, do 7º, do 8º, vai formar a nova geração com isso. Com essa qualificação inexistente. E eu, evidentemente, falei, nem fudendo, mano. Nunca vou me submeter a isso. Pô, vou estar indo contra os meus próprios princípios só pra eu ter aula? Jamais. Não. Vou fazer o Enem, fiz o Enem de novo, passei de novo, passei no vestibular e entrei na Universidade Federal e tô lá. E vou ficar lá 5, 6 anos, porque o número de disciplinas que eu pego é o que eu consigo no momento, né? Sim. Com a minha disponibilidade de tempo, porque eu tenho trabalho, tenho filhos, então eu não consigo pegar muitas disciplinas por semestre. Esse semestre mesmo eu tô só com 3 disciplinas, tanto que hoje é o dia que eu não tenho aula, por isso que eu tô aqui. Eu estaria lá nos Pimentas, lá estudando. Enfim, segui o meu caminho. Mas você vê, eu vejo muitos colegas, e eu até entendo o lado deles também, não é criticar um colega específico, mas que eu vejo isso como algo extremamente problemático. E tem muitos colegas que vão por esse caminho. Vai lá, é professor de biologia, aí vai lá, faz 6 meses uma faculdade de uma área do conhecimento totalmente distinta, de ciências humanas, sei lá, de geografia, e entra na sala de aula para dar aula. Né? Então você vê esses muitos níveis, mano, dessa problemática da precarização. Né? E isso é algo que me incomoda genuinamente. Perfeito. Nós vamos falar do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo e para o Leandro também. Leandro, vocês que têm um contato bem próximo dos alunos, existem muitos talentos ali que estão escondidos, que não têm oportunidade. O que você me diz dessa lei Rouanet, que é só destinado para os ricos? Antes de responder sua pergunta, eu queria fazer um comentário em relação ao que o Leandro falou. Fique à vontade. Essa categorização do professor vai acontecer ali durante o governo do Geraldo Alckmin, hoje que é vice do presidente Lula, né? Que os dois eram inimigos, hoje os dois são melhores amigos, né? Essa separação do professor. Esse novo projeto também da nova carreira docente, a forma de pagamento é em cima de subsídios. Então, não é pago o piso
que é garantido na Constituição ao professor da rede estadual de educação. É pago sob subsídios. Então, o professor, se caso ele se aposente, ele não vai se aposentar com o piso nacional docente. Ele vai se aposentar com um piso inferior, que ele só tem aquele salário acima do piso hoje na rede estadual, né, no caso. O professor hoje, na rede estadual de educação do estado de São Paulo, ele recebe o seu salário, um salário ali pela quantidade de aulas, e diversos adicionais que são subsídios, que são o ALI, que é o de periculosidade, né, uma outra gratificação por você trabalhar em uma escola da PEI, trabalhar em uma escola de tempo integral. Então, esses subsídios, infelizmente, quando chega agora o 13º, ele não é igual. O 13º acaba sendo só o salário bruto, um valor inferior. E detalhe, o professor paga 27% lá no imposto de renda. Então, enquanto os bilionários não pagam nada, né? Agora, inclusive, não foi aprovado, né, a reforma fiscal. Perfeito. Enquanto o bilionário não paga nada de imposto no Brasil, sonega bilhões e bilhões, professores pagam 27%, é a maior alíquota. Né? Então, todo mês eu vejo meu salário ser roubado ali R$1.500 pelo Estado, né? R$1.500 de roubo do Estado, já na medida que eu não tenho direito trabalhista nenhum. Né? Inclusive do nosso INSS também. É importante ressaltar do INSS, Sim. porque durante 2 anos nós pagávamos o INSS, desconta lá R$800 de INSS, e não havia repasse para a instituição. Então, se você precisasse do INSS que você estava pagando, você não iria conseguir. Tanto que isso tomou uma grande proporção, passou na Globo, né? A Globo denunciou inúmeros professores que precisaram desse afastamento e não conseguiram ter acesso ao valor. Né? E só agora eles foram regularizar. Então ficou quase 2 anos sem esse repasse do INSS. Né? Então, ou seja, as condições contratuais do categoria O, desse professor contratado, são extremamente desumanas, gente. Assim, desumanas mesmo. E provoca o adoecimento da categoria. Então, professores tristes, professores doentes... Não educa ninguém. Não consegue educar ninguém. E alinhado também o que o Leandro trouxe sobre a questão do notório saber. Né? Eu sou um professor de educação física que é permitido dar aula de biologia, química e física. Eu sou um professor de linguagens, eu estudo o corpo humano. Eu não tenho capacidade... não capacidade intelectual, mas eu não tenho uma formação teórica para dar aula de química. Eu lembro que quando eu entrei para o Estado, uma escola me ofereceu, não, o senhor pode pegar aulas de química e a gente vai atribuir para o senhor. Eu falei, não quero, eu não tenho. Eu tive que falar assim, não, eu vou prejudicar esses alunos. Eu não posso fazer isso com eles. Mas aí eu penso no meu colega de trabalho, que tem 4 filhos, aluguel para pagar. Ele não está preocupado com isso. Ele quer pegar a aula. Essa é a realidade do professor, né? Quando eu descobri que professores de pedagogia poderiam pegar aulas de sociologia, eu falei, é uma tragédia. Então, essa é a realidade do estado de São Paulo, onde o secretário de educação acaba cobrando metas. Se não bate a meta, manda embora o diretor. Se não bate a meta, manda embora o professor. Então, são professores... Hoje, qual que é a média de idade dos professores da cidade de São Paulo? Ou do Brasil, né? É acima de 50 anos, a média. Então, são professores que dedicaram a sua vida inteira para a área da educação, e se tirarem ele da área da educação, muitas das vezes ele vai entrar em depressão, ele não vai saber exercer. Ele vai ter que voltar para a universidade, fazer uma nova formação de uma área diferente. Isso é uma violência contra ele. Ele se dedicou à educação pública. Sim. Ele se dedicou a tentar salvar vidas, se utilizar da ferramenta de transformação social, que é a educação. Né? E alinhado ao que você também perguntou sobre a questão a falta de oportunidade dentro da escola, a gente tem hoje alguns projetos do estado de São Paulo relacionados à educação e ao esporte, que são as turmas de EACD, que é extremamente precária. Né? O que acontece? A escola ela decide se vai ter turmas de treinamento no ano seguinte ou não. Essas turmas de treinamento vão participar de alguns campeonatos. Esse ano foi caótico. As turmas de treinamento para participar contra do GESP, da AGU, da Copa Nescau, da Copa Guarulhos, que tem aqui na região de Guarulhos. Né? Poderia se construir um projeto esportivo, de artes, com uma infraestrutura maravilhosa,
fazendo com que a escola fosse atrativa através do esporte. Entretanto, o que a gente recebeu? Os professores atribuíram as aulas de ACD, realizaram as turmas de treinamento. Lembrando, como o Leandro trouxe, o professor não recebe vale transporte, não recebe vale refeição, certo? Dinheiro do próprio bolso, tem que tirar dinheiro do próprio bolso, comprar material escolar, a gente de professores de educação física, muitas das vezes a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para comprar material esportivo. Então, essa é a realidade. O Leandro também falou sobre a questão das aulas de tecnologia. Eu dou aula de tecnologia para ensinar o Alura. Pô, eu não tenho formação. Eu não recebi essa formação. Aí eles acreditam que o AVA EFAP vai fazer essa formação comigo em um dia. Gente. Tem que explicar o que é, mano. Sim, essas plataformas digitais. O Alura é uma plataforma digital onde... Da disciplina de tecnologia e inovação. Da disciplina de tecnologia e inovação, que acaba tentando ensinar o aluno a como ele fazer programações. Como ele pode programar, como ele pode construir site, como ele pode construir... Porém, não tem como, por quê? Não tem aparelho suficiente. Nem roda no PC. Não roda. Trava. O notebook é 1 ano para entrar. Aí a formação para ministrar. E aí, um dos problemas que hoje eu vejo dentro da escola pública, salas de aula extremamente lotadas. A gente tem salas com 45 alunos. Sexto ano, que acabou de sair do Fundo 1, que acha que o Fundo 2 é brincadeira, diversão, com 45 crianças. Nossa. Impossível. 45 tá pouco. Lá na escola que eu tô dando aula agora, eu tenho turma com 70 alunos matriculados e 65 frequentes. Sala que você não consegue nem se movimentar dentro da sala. As salas que não são climatizadas. E aí, voltando para as turmas de ACD, essas aulas de ACD são atribuídas no começo do ano, caso a escola libere. E aí o professor faz as partes de treinamento sem equipamento, né? A minha especialidade é voleibol e atletismo. Então a gente não tem bola suficiente para as alunas, a gente não tem uma rede decente, a gente não tem pilastras decentes, a gente não tem joelheiras, a gente não tem chuveiro na escola. A gente não tem nada. E aí, isso que é louco, né? Que quando a gente vai para os campeonatos, que foi caótico esse ano, porque o que se espera é que o governo estadual ofereça, no mínimo, o transporte. Sim. O mínimo para ir para a competição. Não foi oferecido. Os professores teve que se sensibilizar com a situação e levar os alunos nos próprios carros para o campeonato. Gastar sua própria gasolina. O Estado, ele é ausente. Ele não está presente porque é uma política neoliberal, é um projeto deles. Fazer com que o aluno não esteja atraído pela escola. E é uma das únicas formas de permanência desse aluno. O aluno, ele sonha, como o senhor disse, de vários talentos. Sim. Diversos talentos sonham em ser jogadores de futebol. E a gente tem nos campeonatos da GESP os olheiros e as escolas particulares. A gente tem as escolas particulares que acabam participando desses campeonatos e olha que perverso isso, né? Essas escolas particulares, eles ficam de olho nos alunos da escola pública. É perverso e ao mesmo tempo legal, porque se esse aluno está se destacando ali na fase de grupo, as escolas particulares já pegam esse aluno e já oferecem uma bolsa de estudo gratuita para ele. Da hora, legal. E acaba fragilizando o time, os alunos acabam ficando desanimados porque o melhor aluno do time saiu, né? E aí eu penso, a gente poderia ter tudo para desenvolver realmente um projeto esportivo de jovens talentos dentro de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, sabe? Campeonatos interescolares, constante, todo ano, Brasileirão, com uma Copa Estadual, que realmente alinhada, vinculada com as notas dos alunos, um campeonato que pode ter torcida. O Estado, ele pode oferecer tudo isso, mas ele não faz. E isso estava alinhado justamente com as escolas de tempo integral e integral. Né? Porém, essas escolas de tempo integral, elas não têm nem infraestrutura para isso. Né? Quando a gente pensa em uma escola de tempo integral, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os CIEPs. Né? Os CIEPs, pensado ali pelo próprio Darcy Ribeiro, pelo Leonel Brizola, que são uma escola de tempo integral e integral. Que o aluno fique ali durante 7 horas na escola, mas não só de aula, que ele possa fazer arte, ele possa produzir cultura, ele tem uma formação interdisciplinar.
né? Socioemocional. Socioemocional, que ele possa se desenvolver. Ele quer produzir música, ele quer produzir arte, ele quer fazer artes marciais, ele sai da aula, ele vai tomar um banho, ele volta, vai fazer uma aula de música, ele vai se alimentar. De fato, uma educação integral, que possa desenvolver esse ser humano, para que ele possa descobrir realmente suas habilidades. Mas nós não temos isso. Nós temos salas superlotadas, quentes, professores doentes, sofrendo, sendo ameaçados. A gente está em novembro, né? Isso. Esse é o momento do medo. Esse é o momento do medo. Da insegurança. Você não sabe o que vai acontecer. Se vocês saírem na rua e fazer uma entrevista com todos os professores da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, eles estão com medo. Eles estão sofrendo de ansiedade. Eles choram. Você não sabe se vai ter aula para você, se você vai permanecer na mesma escola. Quando o seu contrato se encerra, como aconteceu comigo ano passado, né? O contrato é de 4 anos. O meu contrato se encerrou. Quando você reabre o contrato, leva 3 meses para receber o pagamento da Fazenda processar o seu pagamento. Então, esse ano eu me endividei, me ferrei, estou começando a me recuperar agora porque eu tive que fazer empréstimo para pagar minhas contas, porque eu fiquei 3 meses sem receber salário. Tá ligado? Então, professor categoria O e também o efetivo, mas principalmente o categoria O, no fim do ano é o momento do terror. Se você não sabe para onde você vai, se vai ter aula para você, se você vai estar empregado, se você vai conseguir reabrir esse contrato, né? Então, essa precarização ela é absurda, é verdadeiramente desumana e promove condições ali que inviabilizam a verdadeira aprendizagem do aluno, né? E uma coisa que o Gu estava falando que eu achei bem interessante, pensando como que no Brasil se dá o processo de profissionalização através do esporte, que é bizarro, não tem investimento nenhum, é uma área abandonada por Estado. Né? Então não há uma parceria entre os clubes e o processo de profissionalização de atletas que passe pela universidade. E aí, infelizmente, é uma coisa que eu vou ter que falar dos Estados Unidos, né, e ter que elogiar os caras, infelizmente. Porque lá para você se profissionalizar, por exemplo, no basquete, você passa pela universidade. Tem casos específicos como o Kobe Bryant, que ele era muito foda e foi direto da escola adolescente. Mas normalmente tem esse processo. O aluno ele ganha uma bolsa de estudos por conta do seu desempenho no esporte, por ter uma quantidade... Lá as universidades são todas privatizadas, tá? Não tem universidade pública nos Estados Unidos. Tem nada público lá, né, gente? É a terra do neoliberalismo, né? Do capital. Então, enfim. E esse aluno ele tem que ter uma média ali na escola para que ele seja aceito. Essas universidades captam esses alunos e dão bolsas de estudos. Então, esse aluno, enquanto ele está lá no esporte, na universidade, o basquete universitário lá é uma coisa que tem mídia internacional, né? Principalmente em âmbito nacional. Também eu, inclusive, assistia muito basquete universitário na TV. Duke... Entendeu? Duke University, que saiu o Cooper Flag agora de lá, que foi o primeiro draftado da NBA. E esse cara, enquanto ele está se formando lá, ele está estudando também na universidade. Porque se não der certo, tem um plano B. Ele já foi formado, ele vai ser socializado. Então o cara está lá treinando para entrar na NBA ou entrar na NFL, futebol americano. Ele não conseguiu... mas ele vai sair com um diploma daquela universidade, ele vai sair formado em comunicação, ele vai sair formado em engenharia, ele vai ter um ofício. No Brasil não, esse moleque muitas vezes é talentoso, pela falta de oportunidade, pela máfia, a corrupção que se dá no contexto de ingresso no esporte, ele vai até as últimas consequências lá com o sonho de se tornar jogador, às vezes ele é o mais talentoso para isso, mas por falta de oportunidade não consegue, e aí, mano, não conseguiu, a base te libera, ó, você tá velho, e aí o moleque se vê sem formação, sem estudo, sem perspectiva de futuro. Vira, né, mais um trabalhador precarizado, mais um aí para cair nessas plataformas, né, e nessa precarização e uberização do trabalho. Né, então, eu acho que esse elemento que o senhor falou também, de pensar então essa falta de políticas públicas que dê oportunidade para que esses talentos da periferia, na arte, na música, no intelecto também, porque a gente sempre tende a atribuir para a periferia a ideia de que da periferia sai o sambista, sai o jogador de futebol, sai o artista, o ator, mas por que não sai o intelectual também? Porque sai. Sim. Porque sai, tá ligado? Sai o intelectual. Tem uma música do Djonga que ele fala, vocês são a resposta por que tanto mais tem no morro, morre no desponto, e é bem isso. Tem muito potencial intelectual na favela também. Né? Tanto que uma das responsáveis por sequenciar o genoma da Covid, que foi uma brasileira, era uma mulher negra periférica da Coab 2, que se formou na USP, do lado da minha quebrada, mano. Então a gente tem potencial também na ciência. E a gente não vê essa valorização. Então o Estado ele não está presente para promover políticas públicas para a periferia, para a favela, ele só está presente para exercer o braço armado. Para nós, a Constituição Federal ela é rasgada todos os dias. A única que funciona para nós é o Código Penal, como a gente viu no Rio. Perfeito. Vamos fazer um comentário do Rio. Como que vocês veem a situação do Rio de Janeiro? Pô, uma situação que remonta a passado do Brasil, porque, desculpem, gente, sou historiador, então eu sempre entrar nessa, eu sempre consigo identificar os elementos que justificam o presente.
nas experiências do nosso passado, né? E principalmente no momento ali da Primeira República, que, como nós estávamos dizendo, é o momento da pós-abolição. Então, essa população ex-escravizada que é liberta, esses milhões de seres humanos que construíram com seu sangue, seu suor, seu sacrifício esse país, são abandonados pelo Estado brasileiro, não são integrados na sociedade brasileira. O Estado brasileiro vira as costas para eles, enquanto abre os braços para os imigrantes italianos, alemães, né, que vêm para o Brasil para se integrar à sociedade, para se tornar a nova mão de obra nesse contexto já de tentativa de industrialização e de início de um capitalismo no Brasil. E ali se inicia, portanto, essa negação desses direitos. Essa população, no primeiro momento, começa a viver nos centros urbanos, como, por exemplo, os cortiços, né, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E aí, a partir de 1866, então antes da proclamação da República, é quando começa a haver uma legislação urbana. Uma legislação que vai pensar a expansão e a construção, a infraestrutura urbana da cidade. E aí eles começam a promover uma higienização urbana. O que era essa higienização urbana? A gente estava tentando, o Brasil sempre... No século XIX a gente queria ser francês, tá ligado? O Brasil queria ser francês, porque a França era o exemplo de intelecto, tanto que é aí que começa a ideia de latinidade. Latino, hoje, a gente se ressignificou para uma coisa de resistência, de transformação, contra a opressão, imperialismo, enfim. Mas no século XIX, quando surge a ideia de latinidade, é para separar os países hispânicos, que teve uma colonização espanhola e portuguesa, dos países britânicos, né, que tiveram uma colonização anglo-saxã, por exemplo, Estados Unidos. Porque havia essa ideia de que o britânico, o anglo-saxão, é aquele cara materialista, que não é intelectual, que só quer saber de dinheiro, que só quer saber da matéria, não tem cultura. E o latino vem do francês, né, vem das línguas latinas, da cultura latina, principalmente da França, que no século XIX é o baluarte intelectual. Né? Então o Brasil tentava ter essa roupagem de Europa e principalmente olhando para a França, de costas para o nosso continente, olhando para a Europa para imitar. E aí começa essa higienização urbana. A gente quer construir centros urbanos que sejam semelhantes aos centros urbanos europeus. E para isso tem que tirar essa gente de lá, tem que tirar o pobre, mano. Tem que acabar com o cortiço. Aí começam a acabar os cortiços. Essa população não tem para onde ir. Não tem acesso à terra, não tem acesso a trabalho, não tem acesso à cidadania. Não se tornam efetivos cidadãos. São largados pelo Estado. Eles vão para os morros. E aí surge, por exemplo, o Morro da Providência, que é o primeiro morro, a primeira favela do Rio de Janeiro, né, que, se eu não me engano, surge em 1905. O Morro da Providência é interessante de pensar, porque ele surge como um desdobramento da Guerra de Canudos. Né? A Guerra de Canudos foi um conflito que acontece em Canudos, uma cidade no sertão do Nordeste brasileiro. Né? E Canudos foi uma experiência que foi... ela acontece a partir do Antônio Conselheiro, que era uma figura quase messiânica, né? Uma figura ali que tinha todo um apelo religioso do catolicismo e tal, e que ele lutava por esses oprimidos, por esse povo do sertão que estava sofrendo com as oligarquias, que está sofrendo lá coronelismo, que não tem terra, né, que está trabalhando numa condição ali quase análoga à escravidão, que está passando fome, que está num momento em que teve durante ali década de 1870 até o começo do século XX uma seca muito grande no Nordeste. Né? Se você lê Vidas Secas, você até se emociona, né, com tudo que é relatado lá. Tem aquela obra também do Portinari, Os Retirantes, né? Enfim. E dentro desse contexto, essas pessoas se organizam, vão para essa cidade aí chamada Canudos e constroem uma civilização separada do Estado brasileiro. Um lugar onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem terra, onde todo mundo trabalha, onde não tem desigualdade. E Canudos começa a prosperar. O Estado brasileiro se incomoda, fala, opa, tem que acabar com isso daí, mano, você é louco. Uma sociedade autossustentável, onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem terra, onde terra não é privatizada. Opa, tá estranho, essa sociedade comum aí não tá da hora. O Estado brasileiro manda dispende um grande número de militares para ir lá acabar. E junto com esses militares vão ex-escravizados. E aí o Estado brasileiro promete para esses ex-escravizados, fala, ó, se vocês for lá em Canudos e massacrar aqueles miseráveis que estão buscando sobrevivência e justiça, porque foi um massacre, a gente chama de guerra para parecer que houve guerra, mas não foi um massacre, todo mundo foi morto. Tem relatos do último dia, porque Canudos resistiu até o final, é um povo guerreiro, não se debruçou. Até o final Canudos lutou, criança, mulher, idoso, todo mundo lutou. Até o último dia. De que no último dia assassinaram crianças. Né? Esse é o nível. Quando a gente pega para analisar a história do Exército Brasileiro, também é uma história, né? O que a gente fez na Guerra do Paraguai, o que faz com o seu próprio povo, é algo bizarro. Que depois vai fazer na guerrilha da Araguaia, e assim por diante. Ditadura militar, enfim. Né? E esses escravizados vão lá. Porque, pô, se eu lutar em Canudos, quando eu voltar eu vou ter terra. Eles vão para Canudos, lutam, participam do massacre, ó, de novo, o jogar nós contra nós mesmos.
né? Ex-escravizados do Rio vão lá para Canudos para matar pobre, para matar, né, miserável que está sofrendo lá. Quando eles voltam, eles olham para o Estado brasileiro e falam: e aí, mano, quero minhas terras, cadê? Quero casa, quero moradia, cadê os direitos que vocês prometeram, a reparação? O Estado brasileiro fala: forte abraço, se vira, faz seu corre. Aí eles falam: mano, não, então nós vai ficar aqui, ó, até vocês tomar uma providência. Aí nasceu o Morro da Providência. E o nome favela vem porque esses soldados, eles voltam pro Rio e trazem uma planta que era conhecida como favela. E começam a plantar essa planta nos morros. E aí nasce a favela. Então a favela é uma planta. Né? Enfim, então se dá esse contexto de formação. E você nota que, portanto, essas comunidades, elas são projetadas de um abandono do Estado. E as consequências disso é essa catástrofe que nós vivenciamos hoje. Essa catástrofe na segurança pública, essa catástrofe em todo o tecido social, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Né? Então, eu acho que esse elemento é muito fundamental. Então, pensar essa influência do que aconteceu lá na Primeira República, dessa negação dos direitos, e o que está acontecendo hoje como uma continuidade. Né? Então, quando a gente observa o que aconteceu no Rio de Janeiro, assim, é absurdo. Tanto em termos jurídicos, né? Pensando no exercício ali do oficial de justiça enquanto o policial, enquanto aquele que tem que fazer valer a Constituição, né? Ela é rasgada o tempo todo na periferia, como também no sentido político, né? Então, quando a gente observa, você fala: pô, os policiais tinham mandados, né, de busca e apreensão. De fato, eles tinham mais de 100 mandados de busca e apreensão para serem exercidos, mas a forma como isso foi feito foi uma forma extremamente ineficiente, de uma forma extremamente irracional e que não combate o crime nas suas estruturas. Né? Porque quando você para pensar devidamente, o crime não está na favela. O verdadeiro crime não está lá na favela. O que tem lá é bucha de canhão. O verdadeiro crime está no centro econômico do país, na Faria Lima. Como agora a gente teve uma operação deflagrada pela Polícia Federal no estado de São Paulo, Operação lá na Faria Carbono. Lima, a Operação Carbono, né, em que eles atacaram o centro da lavagem de dinheiro do crime. Porque é assim que você ataca o crime. Sim. Atacando o fluxo de caixa. O crime organizado hoje no Brasil é máfia. Ele se infiltrou nas estruturas do Estado, nas estruturas econômicas do capitalismo. Ele funciona como uma empresa. Você pega o próprio PCC, eles têm bancos que participaram do Boletim Focus. Ele é um cartel internacional, é uma máfia, virou uma máfia, igual a máfia italiana, a máfia siciliana. Tanto que a base do PCC lá foram dois irmãos que eram da máfia italiana que escreveram o estatuto do PCC. Né? Então, o crime organizado está lá. E essa operação ela foi um sucesso, não teve um tiro, não teve uma morte. E foi a maior operação contra o crime organizado na história do Brasil. Né? Foram 45 bilhões de dinheiro do crime organizado que saiu de circulação. Foi um esquema de lavagem de dinheiro com adulteração de combustível que foi impedido. Que fode a gente, fode o trabalhador, mano. Você vai lá com o seu carrinho suado, que você se fode pra pagar a parcela, põe gasolina adulterada, zoa seu carro, zoa a bomba de gasolina, você se fode pra pagar. Tá ligado? Então, o crime organizado tem que ser combatido com inteligência. E essa inteligência é atacar o cerne do crime organizado, que é o dinheiro, mano. Essa política de violência, ela está sendo implementada desde o momento que surgiram as facções lá na década de 70. Violência, violência, violência. Se tivesse resultados, hoje o crime teria diminuído. O que os índices nos demonstram é o oposto. O crime só tem aumentado, mano. O crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, o TCP, o ADA, ele só tem se fortalecido com essa política de morte. Né? Então essa guerra às drogas, na verdade, é uma guerra ao pobre, é uma guerra ao favelado. Né, que tem legitimado esse processo de necropolítica, dessa política de extermínio do Estado contra aqueles povos que eles sempre consideraram indesejados. O negro, o indígena, o pobre, o favelado. Né, então, você nota isso. Tanto que tem um outro elemento que eu queria, antes do Gu também poder falar, que é um tema que a gente acaba se empolgando um pouco para falar. Quando a gente vai pensar no próprio surgimento dessas facções, é só no Brasil que os grupos criminosos se formaram dentro das instituições do Estado, como uma consequência, um efeito colateral da desumanização e do não cumprimento do Código de Execução Penal. Então, quando você pega o Comando Vermelho, por exemplo, a Falange Vermelha, eram grupos de presos que estavam lá na Ilha Grande em condições subhumanas, vivendo numa área do presídio, que é onde ficava essa Falange Vermelha. Eu esqueci agora o nome do lugar específico, dentro do presídio, do pavilhão, né, do presídio que eles ficavam, submetidos a espancamentos, torturas psicológicas e físicas, a comer rango azedo, a comer caco de vidro, a morrer com todos os tipos de doenças, porque não havia ali uma assistência de saúde para esses presos.
E esses presos se organizam, mano. Eles começam a se organizar para se levantar contra essas injustiças, né? E aí se forma o Comando Vermelho. Em São Paulo, o PCC é a mesma coisa. Acontece depois do massacre do Carandiru, quando o preso dentro da sua cela foi morto igual cachorro. Nem cachorro, porque a gente não trata cachorro assim, né? Exatamente. Todo mundo gosta. Quando você vê um cachorrinho na rua, pô, que dó do cachorro. Mas todo dia você passa por cima de uma criança, né, que tá lá jogada. Principalmente se for uma criança negra, né? Não comove ninguém. Então, sendo exterminados na cela. Esses presos se organizam e fundam um PCC para revidar esse terrorismo de Estado. Né? Então, o próprio Estado é o causador do crime e é quem lucra com ele. É quem ganha com ele. O crime se reproduz porque o Estado permite que ele aconteça. Pô, como esse moleque do Rio de Janeiro, esse neguinho de chinela aí, mano, tá com um fuzil de 60 mil reais na mão. Esse fuzil nasceu na favela. É. A droga que, tá lá, que ele tá vendendo nasceu lá também. Puxa pro fuzil chegar aqui, mano, ele vem de forma legalizada, a maioria dele vem dos Estados Unidos, por essas CACs aí que foi... O governo Bolsonaro deu essa abertura para aumentar as CACs. Os caras atrás vêm, tipo, comando, nasce da retirada, da corrupção dentro do exército, que vende arma do exército para esses criminosos, dos policiais corruptos que vendem para os criminosos, que não fiscalizam a fronteira. A maioria da droga e da arma que chega no Brasil vem pelo Paraguai, mano, na fronteira ali com o Paraná e Mato Grosso. O Estado brasileiro que faz a fiscalização dessas fronteiras. Não tem feito, não tem sido feito. Essas drogas entram, as armas entram. Então, nessa guerra, como diz o Eduardo, o primeiro professor que eu tive, né, o Eduardo que era integrante do grupo Facção Central, um rapper, né, na guerra o mais inocente é o favelado de fuzil russo. Né? Existe toda uma máquina dos poderosos que faz isso acontecer. E a gente vê isso no Rio. Então a gente vê essa operação extremamente violenta, onde mais de 185 pessoas foram mortas, a maior chacina da história do país, e hoje o crime vai continuar, mano. Sim. E hoje vai continuar. E a cúpula do crime não foi atingida, e nem o cara, que é o tal Doca lá, que era a liderança, a principal liderança atual do CV na rua, que não tá em cana, né, que tá no mundão, não foi pego, mano. Conseguiu fugir, tá ligado? E aí você vê o Cláudio Castro, que é o governador, que esses tempos aí saiu uma pá de foto dele com o TH Joia, que era um ex-deputado que foi preso justamente por colaborar, vender arma, vender droga pro CV. Isso. Aí esse cara quer falar que a operação foi um sucesso, foi um fracasso. Foram 185 mortes e o crime vai continuar e não afetou nem minimamente a máquina do crime organizado. Então, se for pensar a política pública para combater o crime organizado, ela tem que ser feita com inteligência. Ela tem que ser feita não com repressão, não com tiro, porque isso já tem sido feito e não tem resolvido o problema. Tem que ser feito com inteligência, atingindo, primeiro, acabando com a corrupção dentro do Estado, impedindo que esses indivíduos entrem no Estado, e o que a gente viu agora era o oposto. Recentemente a gente teve a PEC da blindagem, proposta por essa extrema-direita bolsonarista aí, que era basicamente, virou deputado, você pode ser bandido, que você mesmo não vai ser investigado, não vai ser preso. Você mesmo decide, mano, meu parceiro cometeu um crime aí, mano, a gente vai deixar ele ser investigado ou não? Ah, vamos não. Ah, então não vai poder investigar ele não. Que possibilita essa entrada dos traficantes, né, dentro da máquina do Estado, né? Então, você nota todos esses elementos, assim, que demonstram uma grande contradição. Então, se for pensar política pública séria para combater o crime organizado, não é assim, não é entrando na favela, matando morador, matando inocente, afetando todo o ecossistema, né, o funcionamento da periferia, que isso vai acontecer. Não é impedindo crianças de ir para a escola, de não poder exercer seu direito constitucional de ir e vir, mano. Pensa o trabalhador que não conseguia sair, porque 6 da manhã estava tendo essa operação, que não consegue voltar para o morro depois do trabalho, da criança que não está indo para a escola. Pensa o psicológico dessa criança, o quanto isso afeta crescer num cenário de guerra. Então, Gaza, que a gente está vendo em Gaza, o genocídio israelense em Gaza, né, cometido pelos israelenses em Gaza contra o povo palestino, acontece aqui também, mano. Segunda-feira, mais de 100 pessoas foram mortas em Gaza, de forma desumana, pelo exército israelense, né, o IDF, que eles chamam. E, segunda-feira, mais de 100 pessoas foram mortas no Brasil do mesmo modo, desumanizadas. Inclusive, o Estado brasileiro, mas pensando os estados, né, as federações, principalmente a federação, pensando no estado de São Paulo, a máquina de guerra que acontece aqui em São Paulo durante a gestão Tarcísio, que aumentou a letalidade policial em 200%, enfim, né, retirou as câmeras das fardas, deflagrou aquelas operações Escudo e Verão entre 2023 e 2024, que matou de forma generalizada nas favelas lá do Guarujá, na Baixada Santista. A polícia do Tarcísio usa fuzil israelense. A gente compra fuzil, a gente compra máquina de guerra, a gente compra drone, toda a tecnologia militar
de Israel. Então a mesma máquina que está lá desumanizando e causando o holocausto palestino é a máquina que também tem causado o nosso holocausto. Né? Então, você nota essa problemática. O verdadeiro crime não está na favela, mano. O crime está no Estado, o crime está na burguesia. Quer ver um criminoso? Jorge Paulo Lema. Roubou 20 bilhões, mano. Não tá preso, ninguém chama ele de bandido. Os filhos dele não vai crescer com o estigma de filho de ladrão, igual o Oruan cresce. Igual o Oruan tem vivido, né? Nesse estigma do pai dele. Perfeito. Tá solto, mano, tá firmão. Ainda é exemplo de empresário. Né? Então o que você nota é que é isso, a máquina do Estado brasileiro, o Estado brasileiro existe para garantir a reprodução do modo de produção que está aí. No nosso caso agora é o capitalismo, antes era a escravidão. O direito existe para garantir isso, que o pobre continue pobre, o rico continue rico, que a propriedade é dele. Essa terra que eles roubaram dos indígenas, eles inventaram essa coisa chamada direito para falar que é deles, tá ligado? E a gente vê essas consequências hoje. Né? Então é muito triste o que aconteceu segunda-feira no Rio de Janeiro. A gente ficou muito sensibilizado, a gente tem um grupo de amigos que todo mundo ficou muito sensibilizado porque poderia ser a gente. Né, mano? Tanto que em São Paulo aconteceu em 2006. Genocídio semelhante. Mês de maio, né? Que aconteceram aqueles golpes do PCC contra algumas figuras, né? Da segurança pública e contra algumas delegacias. E aí a polícia começou a matar a esmo, mano. Só na minha rua morreu 6, mano. Eu era criança, não tinha aula. Todo dia preocupado porque meu pai tinha que trampar. Meu pai uma vez veio de Santa Amaro, da Zona Sul pro Extremo Leste a pé, mano. Porque não tinha busão. E nessa época aí matou a esmo, matou algumas centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, algumas centenas de pessoas, e o crime acabou? Não, pelo contrário, o PCC só se fortaleceu. Só cresceu. Né? Então, precisa-se de inteligência para combater e de vontade política para fazer isso, e o que não há. Né? Não há vontade política de acabar com o crime, porque tem muita gente ganhando dinheiro. Exatamente. E Gustavo, qual a sua análise, Gustavo? O mesmo que sobe para me matar é o mesmo que me vende a arma. Né? É assim que o BK retrata a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela sobe para fazer operação, ela desumaniza, ela olha para as pessoas periféricas ali do morro, do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, como a fonte de todo mal, como aqui está o problema. Aqui está o problema e, ao mesmo tempo, a solução quando eu preciso de dinheiro. Né? Então, ela sobe, faz a operação, se sente herói, mata aquelas pessoas, não se importa, rasga a Constituição. Né? Ele não está ali para representar a lei, representar o Estado brasileiro. Então, ele se torna um criminoso igualmente como se fosse o traficante estivesse ferindo a lei. Sim. Isso é interessante, certo? Porque a norma jurídica brasileira ele estabelece que até que se prove o contrário no tribunal, existe a presunção de inocência. Somos todos inocentes. Isso não só pensando no caso do Rio de Janeiro agora, pensando de forma ampla como atua, né, a Polícia Militar, que faz essa ronda ostensiva. Né? E nós sofremos enquadro a minha vida inteira. Eu lembro que o meu primeiro enquadro eu tinha 12 anos, mano. Eu era criança. Tá meu primo, 13 anos, essa semana, rapidão. Na minha cara. Desculpa, essa semana, meu primo Lucas tomou um enquadro onde a gente mora e o policial perguntou pra ele, onde que os moleques aqui escondem a droga? E ele não soube responder. Ele ficou paralisado. O policial, com um fuzil na mão, paralisado. Ele não tinha uma reação, ele não soube esboçar uma reação. Porque ele não teve esse preparo. E foi um momento onde a gente chegou em casa e precisou preparar ele. Ter uma conversa onde reuniu a mãe dele, o pai dele e eu, e explicar para ele como ele tem que se comportar mediante uma abordagem policial, ele sabendo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é uma das mais violentas. Né? Ela tem legitimidade constitucional para produzir violência e matar quem ela quiser. Na verdade não tem, esse é o ponto, na verdade não tem. Quando o policial aborda, ele tem que ter fundada suspeita, ou seja, alguma materialidade que faça com que ele suspeite daquela pessoa. Normalmente eles não têm, o critério para abordagem é cor da pele e cor da pele, exatamente. Total. Se você mora na favela, se você se veste de uma determinada forma, se você tem uma tatuagem, a cor da sua pele, o seu gênero, a sua idade, são aspectos que vão determinar a abordagem. Exatamente. Que não está amparada pela Constituição. O devido processo legal vai dizer, até que se prova o contrário, todo mundo é inocente, tem que ter fundada suspeita para poder abordar. Já começa daí que ele não faz isso, te aborda sem motivo, você indo para a escola, você indo para o trabalho, você simplesmente andando na rua, intervém contra o seu direito, a sua liberdade de ir e vir. Depois que ele te aborda, normalmente é uma abordagem truculenta, né? É uma abordagem onde às vezes invade a sua casa, algo comum na periferia, o policial invadir sua residência sem ter um mandato judicial que dê legitimidade à Constituição.
Pega a sua propriedade privada, pega o seu celular e vai você não abrir o celular não. Quantas vezes no enquadro o cara pede, desbloqueia o celular? Ele não pode fazer isso. Ele não tem legitimidade para fazer isso. Exatamente. Né? Pega o seu celular, olha suas mensagens, olha suas fotos, olha sua mensagem com a namorada, com a mãe, com o irmão, vê suas fotos. Atenta contra a sua liberdade. Né? Então o tempo todo ele rasga os seus direitos constitucionais. E aí é muito engraçado porque aí vai ter gente que vai falar, a gente tem que defender a democracia. Que democracia, irmão? Que democracia? A democracia só existe pro playboy, existe pra classe média, existe pra elite, né? Pra favela, o que existe é a ditadura militar, nunca acabou. Nunca acabou. Em 1988 que acaba é a ditadura pra classe média. Mas na favela, inclusive as instituições criadas durante a ditadura como a Rota, essa máquina de morte, continua operando, continua matando a esmo. Quem mora na periferia sabe disso. Né? O medo que é você tomar enquadro da Rota. E o pior, a Rota é a mais educada ainda, porque normalmente o tático, quando vem a Hilux, é bem pior. A Rota ainda, se ela vê ali que você é trabalhador, às vezes você dá uma sorte, ela vai só, mano, mete marcha. Exatamente. Né? Já a tático já chega como. Né? Então você nota isso, né? De que não existe democracia, não para a periferia. Não existe democracia porque nós não temos cidadania, nós não somos cidadãos. Nós temos o tempo todo os nossos direitos sendo retirados. E outra, né, eu vi muito, né, que eu também vim da periferia também, a gente vê muito, na época eu comprei um diplomata na época, meu... Mó chave, hein? Tomava em quadro diplomata é mó chave, carro de malandro. O cara, pai? O primeiro enquadro que eu tomei, o policial pegou e falou, onde você comprou esse carro de ladrão aí? Eu falei, não, é ladrão. Diplomata. Pô, tem que ir lá na Cadete, Ford, lá, Monza. Vai lá na Ford e conversa com os caras, porque não é carro de ladrão, eu trabalho pra isso. Então, por quê? Porque você não tem o direito. Se é um playboy lá no jardim, tá tudo bem, o cara pode ter. Branquinho pode ter e rodar normal. É muito louco isso aí mesmo, né, cara? E o pior é como a gente vai se habituando a isso. É. A gente vai naturalizando essas barbaridades, essas injustiças. E aí entra aquilo que o senhor falou, dessa inércia crítica que muitas vezes a periferia tá, mano. Tanto que segunda-feira, uma coisa que me entristeceu muito foi ver uma pá de parceiro, mano. Gente que mora na quebrada. Parceiro meu que já puxou até cadeia, que já foi preso, mano. Defendendo a operação, falando é isso mesmo. Só matou ladrão. Porque se criou essa ideia, esse imaginário de que morador de favela é sinônimo de bandido. Exatamente. Você vê um neguinho sem camisa, de chinelo no rio, no morro, com cabelo, com reflexo no cabelo, corte do jaca, é ladrão, mano. É ladrão. A gente naturalizou essa ideia. Então a ideologia, ela tem um papel fundamental na materialização dessas injustiças e desse projeto de extermínio. Né? Então a ideologia, ela é dominada pela classe dominante. Tá ligado? Tem um filósofo lá do início do século XX, o nome dele é Louis Althusser, ele é um filósofo marxista, que ele vai sofrer muita influência da psicanálise. E ele vai começar a entender, mano, por que esse povo que é oprimido, mano, não se levanta contra essa opressão? O que faz com que esse povo que é oprimido não tenha consciência da sua opressão? Porque é um bagulho muito louco. Quando o nosso ancestral que era escravizado, mano, ele sabia que ele era escravo. E por isso que o tempo todo ele lutava pela sua liberdade. Sim. Tanto que a história do Brasil é atravessada pela resistência. Os caras querem matar nós existe. É Palmares e todos os outros quilombos. É depois Revolta dos Malês. É as balaiadas, a sabinada, a cabanagem, a revolta da chibata. É Canudos, é a guerrilha da Araguaia. A gente resiste. É a guerrilha urbana do Carlos Marighella. A gente resiste. Né? Porque tem consciência dessa condição. Por que hoje a gente não se rebela contra isso, contra essa injustiça? Por que hoje o mano que tá lá embaixo da ponte, mano, não se rebela contra essa sociedade injusta? Pela ideologia. Então a ideologia é aquilo que aliena, que faz essa lavagem cerebral na mente do oprimido para que ele não se reconheça como oprimido, para que ele não se veja como pertencente de uma classe, que é a classe trabalhadora. Né? E ela opera sempre no nosso inconsciente, justamente para nós não ter consciência dessas ideias. Ela vai operando. E o Althusser vai dizer que ela opera através de alguns mecanismos, que ele chama de aparelhos ideológicos de Estado. Porque é uma brisa, tem os aparelhos repressivos, tá ligado? O aparelho repressivo é o que usa a força, usa a violência para reprimir e para manter a ordem social. Qual é o papel da polícia? Manter a ordem. Esse aparelho repressivo ele é insuficiente. Porque, por exemplo, o contingente policial no estado de São Paulo, sei lá, não passa de 400, 300 mil policiais. Exatamente. Enquanto que só na cidade de São Paulo tem 7 milhões de pessoas, tá ligado? Sim. Então se nós se rebelar, meu parceiro, não tem polícia, não tem arma suficiente para... Então, mais do que adestrar o corpo, é melhor eu adestrar a mente. Exatamente. E aí entra a ideologia. E esses aparelhos ideológicos. E quais são eles? Primeiro é a família. Que
porque a família já passou por essa lavagem cerebral, tá ligado? Depois vem a escola. Tanto que a gente falou, quem pensou o novo ensino médio? Jorge Paulo Lemann, ou seja, o homem mais rico do Brasil, que pensou qual o currículo que vai ser ensinado pro moleque da periferia. Não preciso nem dizer que tipo de educação ele vai pensar. Exatamente. Né? Então, a escola, a religião, né? Aí depois, as grandes mídias, televisão, rádio, jornais, redes sociais, as big techs. Quem são os donos desses meios de comunicação? Quem tem a total hegemonia da produção intelectual, cultural e ideológica? A burguesia, a classe dominante. O bilionário. Quem é o dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, da Globo? Sim. Mesmo a Globo que apoiou a ditadura. Da Band, da Record, da SBT, são os bilionários, mano. Exato. Então, faz-se essa lavagem cerebral para que o favelado comece a pensar conforme a ideologia da classe dominante. Tá ligado? E a reproduzi-la, de forma inconsciente. E aí, segundo, eu tive que ver uma parte de parceiro meu falando merda, mano. Reproduzindo essas ideias que os caras querem que a gente reproduz. Tá ligado? Maria Eduarda, tem... A gente tá com 1h51 minutos. Foi o... Falou pra caralho, né, mano? Não, foi o podcast mais longo, mais interessante. Foi mais interessante. Eu vou dividir ele até em 2, né? Porque senão na hora de subir o YouTube ele enche o saco lá. Mas eu vou dividir ele em 2 porque é muito interessante e eu gostaria de convidar vocês a voltar, a gente voltar, porque ainda tem muita coisa para se falar. Pô, com certeza. Com certeza. Pô, tanto que para fechar, então, já que a gente tá batendo tempo, né? E a gente tava falando ainda das instituições do Estado que tem esse papel aí de reprimir, de manter a ordem, é interessante pensar a própria origem da polícia militar, mano. Sim. Que é uma coisa que eu sempre questionei os moleques da minha quebrada e que eu questiono os alunos ainda hoje, mano. Eu falo, pô, você toma em quadro todo dia da polícia, tem um cara que ele se sente mais homem que você, que ele te oprime, bate na sua cara, te humilha na frente da sua namorada, do seu filho. E você nunca se questionou o porquê que ele existe, quando surgiu, como, para atender qual propósito, tá ligado? E aí é a maior brisa quando a gente vai estudar a história, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela surge em 1809. E em qual contexto? Décadas antes, ali a partir de 1794, acontece uma revolução numa ilha ali na América Central, que era chamada de Ilha de São Domingos, que era uma colônia da França, tá ligado? E lá os escravizados, a França naquela época de Napoleão, a França foda, os escravizados lá, mano, se rebelam, faz uma revolução. É a única revolução de escravizados da história que deu certo. Enquanto que no Brasil sempre acabou com massacre, com as lideranças sendo massacradas, torturadas, né? Mutiladas, decepadas, enfim, com a cabeça em praça pública e tudo mais, essa deu certo. Os escravizados expulsaram as tropas napoleônicas, mataram seus senhores, criaram uma sociedade livre e aboliram a escravidão. E aí declararam a independência do Haiti. Sim. As elites coloniais, e aqui no Brasil também, ficaram com medo, falou, mano, e se os negros daqui começar a pensar com esses caras aí e fazer aqui o que eles fizeram lá? Começar a matar o senhor. Declarar a independência, acabar com a escravidão. Fudeu, mano. A gente tem que controlar esses caras. Esse movimento foi chamado de haitianismo. Então, no começo do século XIX, o Brasil tá com esse receio, as elites estão com esse receio. E aí acontece que em 1803 vem a família real. É a primeira vez, depois de 300 anos de colonização, que chega esses... Chaqueta, não vou usar o adjetivo. Que essa rapaziada aí chega, né? A coroa chega aqui. Dom João VI, com seu filho, Dom Pedro I, né? Chega a coroa portuguesa aqui no Brasil. E eles vêm fugindo lá da Europa, mano. Porque Napoleão tá metendo louco, tá invadindo tudo lá, invade Portugal, quer arrancar a cabeça do Dom João. Ele foge aqui pro Brasil. E aí, onde tá a capital é cabeça, né? Então, a capital de um reino é onde o rei tá. Então, se o rei tá no Brasil, o Brasil se tornou uma capital de Portugal. O Brasil se tornou a capital, né, do reino português. E aí, quando esse rei chegar aqui, ele tem todas essas problemáticas, ele fala, pô, a gente tem que criar uma força policial. A primeira polícia acontece no contexto da Revolução Francesa. A gente precisa criar uma força policial aqui para controlar essa sociedade, para manter a ordem. Que ordem? A escravidão. Ele cria, em 1809, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a polícia mais velha em uma atuação constante. Porque antes tem uma primeira polícia, ainda no século XVIII, que é a polícia de Minas Gerais, só que ela acaba e a polícia mineira atual é totalmente diferente. A única polícia que continua, desde o seu primórdio, é a do Rio de Janeiro. Tanto que quando você vai olhar o brasão da polícia do Rio de Janeiro, tem lá duas armas, né, atravessadas, a coroa portuguesa representando o rei, né, e a data da sua fundação. Então, a Polícia Militar no Rio de Janeiro ela foi criada para proteger a monarquia,
para proteger a propriedade dos senhores de escravizados e para reprimir qualquer manifestação por justiça, por liberdade desses escravizados, para acabar com essas revoltas, né? Então, quando você pega para entender a origem da polícia, você entende por que ela está fazendo isso hoje. Por que a polícia hoje mata preto e pobre. Então, não é uma questão do policial, que a gente tem muita essa... São algumas maçãs podres, o problema não é a polícia, o problema é o policial. Não, é o oposto. O problema é a instituição. Então, quando a gente fala que a gente é revolucionário, é isso, é buscar essas raízes estruturais que causam todos esses problemas que a gente vivencia hoje. Desculpa aí falar pra caramba. Não, perfeito. Vocês que me chamaram. Perfeito. E aí, sentindo a liberdade de trocar essa ideia. Não, fica tranquilo. Eu quero agradecer vocês. Gustavo, eu quero agradecer você, que você deixasse um recado pro nosso público aí e pro pessoal que vai, eu sei que vai dar muito engajamento aí, porque vai dar corte pra caramba, vai ser muito legal esse podcast e os cortes que vão dar. E uma mensagem pro povo da periferia, né, que se sente oprimido, né, não sabe, não tem um caminho, né. Deixa também seu Instagram também, que a gente vai colocar na tela, claro, para o pessoal acompanhar você, pegar suas ideias. De primeiro momento, quero agradecer, né, principalmente a Rose, por ter mencionado o meu nome aqui com vocês, né. E como eu sempre digo pro meu parceiro, o quanto eu admiro ele, eu admiro esse maluco aqui demais. Esse é o cara que eu sei que quando eu fizer meu mestrado, fizer meu doutorado, ele vai estar mencionado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Defender sua dissertação, ele sabe disso. Vou estar lá também. Né? E a gente que cresce na quebrada, principalmente eu cresci ali no Jardim Brasil, no Parque do Chaves, no Singapura, né? Que é a CDHU. A gente cresce revoltado e não sabe o que fazer com esse ódio, o que fazer com essa raiva, né? Como o Leandro falou, a gente apanha da polícia. Eu lembro da primeira vez que eu apanhei da polícia, eu perdi um dente, tá ligado? Ganhei uma cicatriz. A minha família foi violentada pela polícia militar, tem várias marcas da ancestralidade da minha família que também foi violentada pela polícia militar. E só que quando eu começo a me politizar, né, através do rap, com Facção Central, Eduardo Tadeu, Racionais, né? Quando eu começo a me politizar com os meus parceiros, com o Leandro, com o Thiago, eu começo a organizar o meu ódio. Eu organizei ele. Eu consegui... Galo fala muito disso, né? Galo de luta. Eu consegui centralizar o meu ódio no estudo. Destinar ele pro estudo. Eu olho pro Leandro, olho pro Thiago, olho pro Vinão, pro Rian, pro Hudson. E eu falo, puta, mano, eu tenho que estudar cada vez mais porque eu quero estar junto com os meus parceiros. Porque eu gosto de colar com meus parceiros e falar sobre intelectualidade, falar sobre qualquer coisa, mas sempre tá podendo olhar minha realidade de forma crítica. E então, a única coisa que eu posso falar pros meus que vêm do mesmo lugar que eu vim é organizar o seu ódio. Organizar o seu ódio e destinar ele pro estudo. Porque o estudo, pra mim, foi uma grande ferramenta de transformação na minha vida, né? Ainda não econômica, entretanto, socialmente, assim, pensando em me reconhecer enquanto pessoa, eu me transformei. Perfeito, parabéns. Qual que é o seu Instagram? Personal Gu. Personal Gu. Isso, com 2 U no final. Vai deixar aí na tela, gente, tá bom? Aí vocês acompanham ele lá. E Leandro, muito obrigado também, meu, gostei muito, muito bacana, jovens, assim, que nem vocês, assim, inteligentíssimo, e convido vocês, a porta está aberta pra gente voltar e dar uma continuidade de novo. E eu agradeço muito. Pô, muito obrigado, meu querido. Eu que fico muito agradecido ao Gustavo aí também pelo convite, meu parceiro, né? Agradecido à Duda também, agradecido ao senhor por essa plataforma, ter essa possibilidade de falar de assuntos tão importantes aí para a sociedade brasileira, né? A educação, infelizmente, é uma coisa que é muito vilipendiada, muito esquecida em muitos momentos, né, e que é fundamental a gente pensar para pensar um projeto de Brasil que a gente quer, um Brasil que se desenvolva, um Brasil rico, um Brasil onde as desigualdades sejam reduzidas, e tudo isso vai atravessar pela educação. Então estou muito feliz de ter tido essa plataforma para poder falar um pouco aí das nossas ideias, né, e que aqui seja um convite para aqueles que estão nos assistindo ou aqueles que apenas estão nos ouvindo, para que eles também venham a somar nessa nossa luta por justiça, né? Então a mensagem que eu deixo é que o Emicida fala bastante, né, de que você é o único representante do seu sonho na face da terra, mano. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Então marcha, rapaziada, segue o seu sonho, acredita em você, acredita no seu potencial,
Não leva em consideração aquilo que o sistema pensa sobre você, mano, que você é a própria revolução. E pra finalizar, uma ideia que minha mãe sempre falou pra mim, porque a sabedoria sempre vem de casa, né? Apesar de a gente pensar que é lá na universidade com o pessoal engomadinho lá que a gente vai aprender alguma coisa, mas as coisas mais valiosas a gente aprende com os nossos ancestrais vivos e mortos. E eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, sofredoras, mulheres guerreiras, mulheres negras guerreiras, que são a causa de eu estar aqui hoje. E minha mãe desde cedo sempre me falou que por eu ser pobre, mano, por eu ter nascido numa família pobre, a maior arma que eu poderia usar contra o sistema para fazer revolução era estudar. E eu guardo isso comigo até hoje, né? Então, não siga o caminho que o sistema preparou para você, mano. Organiza seu ódio, estuda e vem somar pra gente construir o Brasil que a gente quer, mano. Obrigado. Perfeito. Não se esqueça, o primeiro ativismo sempre é salvar a família. Perfeito. Qual que é o seu Instagram? O meu é LEK, L-E-K, _ MS. Perfeito. Eu tenho que criar um Instagram mais fácil de vai ficar aí na tela mais aí. formal. Vai ficar aí na tela e vocês podem seguir eles lá. Podem mandar direct que eles vão responder o que vocês têm dúvida. Dá um salve, família. O que vocês podem aprender. Vocês aprenderam muito agora, eu também aprendi muito, os meninos inteligentíssimos, jovens aí, e tenho certeza que vão mudar não vão mudar o mundo, mas um pedacinho eles vão mudar, que nem ele falou. Só de ele ver um aluno dele não indo para o crime, já compensou, já é uma vitória. Então é o papel deles aí, jovens, que vão aí ter muito pela frente e ensinar os alunos aí realmente do jeito que deve ser. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos aí, agradeço a Maria Eduarda. E agradeço a todos aí. Eu peço a vocês aí que deixem o like, comente aí, compartilhe, que eu vou trazê-los de volta mais pra frente um pouquinho. Tá bom, gente? Um forte abraço aí, uma boa noite aí. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.